Oi, Vânia! Oi, Paula, tudo bem? Tudo, seja bem-vinda. Obrigada pelo seu convite. Muito Nossa, gostoso poder participar da sua live, viu, Paula? ai, que bom. Eu estou feliz que vocês toparam para contar um pouco, porque às vezes você estava me contando, às vezes me mandando umas mensagens que você já estava usando, ou nas lives, quando você entrava, você falava que já estava utilizando. Aí eu falei, ai, que bacana se elas puderem contar para os outros também como que como que está sendo, né, utilizar esse método. Eu queria que você se apresentasse primeiro, Vânia. Tá. Qual que é o seu trabalho, formação? Conta um pouco. Aham. Então, Paula, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, trabalhei na rede privada há 35 anos, né? Inclusive, nós Muita trabalhamos juntas mesma poeira, numa e com mesma certeza. escola, né? Sim. E eu saí da sala de aula há 2 anos, né? É. E quando eu saí, eu já saí com um propósito, com uma missão que eu queria atender as crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. Uhum, E eu saí direto da sala de aula e já montei um espaço, uhum. que foi o ano passado, né? Eu tenho 2 anos nem 2 anos ainda de clínica, né? Sou um Tá. pouco diferente aí da Lourdes, né? Estou mais Uhum. no começo. Sim. É, mas assim, um trabalho super gostoso que foi desenvolvido ano passado, e esse ano eu já comecei com algumas questões que estavam me incomodando um pouco, Hum. porque eu trabalhava muito com a parte pedagógica, mas claro que tinha a parte emocional também que eu teria que trabalhar. E Uhum. aí veio a pergunta, né? Como que Hum. eu posso trabalhar essas questões emocionais com as crianças, né? Por Uhum. mais que eu soubesse, por conta da pós, enfim, algumas situações, mas faltava essa questão da prática, né? Uhum. E aí eu comecei a procurar esse ano vários cursos, assim, que pudesse atender às minhas necessidades, né? Uhum. E todos os cursos que eu procurava, falava, não, não é isso, não quero isso está muito teórico, sabe, a teoria eu já sei, eu quero uma coisa que mescle a teoria com a prática, e eu não Uhum. conseguia encontrar um curso que fosse, assim, ao meu ver, o melhor para mim. Uhum. Até que encontrei o seu, né, e quando eu vi o tema do curso, né, me chamou muita atenção, né, o sócio emocional com as histórias, eu falei, gente, pera, é isso que eu quero, porque assim, contar histórias é tudo que eu amo na vida, né, Ah, que e delícia. sempre eu contava histórias na sala de aula, enfim, tudo, Uhum. mas não com esse enfoque tão grande na parte emocional, né, Uhum. então quando eu abri o seu curso e vi a proposta, eu me interessei bastante. E aí eu Uhum. resolvi fazer, né? Ai, que gostoso. É, eu fiz o curso, mas eu tô assim, um pouco diferente da Lourdes. Tem mais ou Uhum. menos, acho que uns 3 meses que eu fiz o curso, mas já estou trabalhando com as dicas que você deu, com os livros que você deu, que Ai, que assim bacana. são dicas super, assim, válidas, porque você mescla muito isso, né, a teoria e a prática, e a questão das emoções é muito difícil, até para um adulto, falar um Uhum. pouco sobre o que ele está sentindo, né, imagina uma Sim. criança, né, Uhum. então para a criança verbalizar o que ela está Eles nem sabem sentindo, reconhecer, né, o que estão sentindo, né, Vânia? exato, exato. Então fica muito difícil. E quando você conta uma história, é aquilo até que a Lourdes comentou um pouquinho atrás, a criança vai se colocando no lugar do personagem, né? Uhum. E ela se projeta, né, para esse personagem. Isso é muito interessante. E eu comecei a sentir isso, não tem muito tempo que eu comecei a aplicar algumas histórias, né, dos seus livros, que são encantadoras, Ah, né, legal. Uhum. que passam uma mensagem maravilhosa com relação às emoções, né, Uhum. e assim, foi tão positivo isso, que as crianças chegam, né, na clínica e pedem para eu contar a história novamente, ou pedem para eu levar o livro para casa, Ai, que né, delícia. é, Uhum.
E aí, assim, até teve uma mãe que outro dia comentou comigo, nossa, Vânia, mas ela quis levar o livro para casa, que foi o do Circuito Aventura, Ah, que que bacana. trabalha, Do que medo, né? trabalha do medo, exato, É. porque é uma criança que está com algumas questões, ela está no segundo ano, enfim. E aí a mãe, ela gostou tanto do livro que ela pediu para levar para casa, e eu emprestei. Uhum. E a mãe falou, Vânia, ela pediu para contar inúmeras vezes aquela história, ela não parava de pedir. Eu falei, mas é isso mesmo. É porque realmente ela está É muito conseguindo bacana. se projetar, né? Então isso é Uhum. muito positivo, Paula. Eu Uhum. acho que realmente é um método que facilita muito o nosso trabalho do dia a dia, né? Porque assim, o que a teoria a gente tem, mas às vezes Uhum. falta um empurrãozinho para a prática, né, para a Sim. gente ter essa prática em mãos. Mesmo que eu tenha essa prática de 35 anos de sala de aula, Uhum. mas a gente precisa sempre desse suporte, né? Isso sempre É. faz muita E, diferença e no é nosso trabalho. diferente no consultório, né? Que no consultório, quando a criança vem, ela vem porque tem uma dificuldade. Então, a autoestima já está baixa, né? Já tem todo um contexto ali que se a gente não acolhe antes de trabalhar as habilidades cognitivas, não adianta, né? Exato, exato. A autoestima é como você falou. Sempre quando a criança ou os pais procuram a gente, sempre tem alguma questão, né? Então, esse suporte todo emocional é fundamental, né, para a evolução do trabalho dela no pedagógico. Sim. Então, assim, tem me ajudado muito, muito, assim. Uhum. Eu tenho trabalhado mais ou menos, tenho que um mês, acho que uns 2 meses, mais ou menos, com Uhum. método, né, assim, tenho já sentido umas respostas bem positivas com relação a isso, e até dos próprios pais, porque eu acho que isso é importante a gente Ah, colocar, sim. Paula, porque é bem isso, né, os pais às vezes acham Uhum. assim, meu filho vai lá para ficar ouvindo histórias, Ah, né? exatamente. Histórias, não é? Histórias eu Uhum. conto em Sim. casa, né? Eu não Uhum. preciso pagar uma sessão para o meu filho ficar escutando uma história. Sim. E essa mãe, a mãe dessa criança, ela falou exatamente isso para mim. Nossa, eu estou encantada, porque ela falou tanto e ela quis que eu repetisse. Eu falei, pois é. Então, assim, eu acho que Olha que é, bacana. essa visão, né, até para a gente poder orientar os próprios pais, né, Paula, no Uhum, com certeza. atendimento, como que isso é importante, né? Muito, muito. E você acha que se você conhecesse esse método lá, quando você estava dando aula, também teria te ajudado Ah, com para a sala de certeza, aula? com Também ajuda. certeza. Acho que É, ajuda o professor em sala de aula também. muito, muito, porque eu acho que assim, você dá muitas dicas de livros, né, e muitas dicas de atividades que você pode fazer depois que você conta a história. Uhum. Claro que a gente tem essa flexibilidade, cada um, Sim, né, e o faz outro caminho. professor, quem É, trabalhou tanto tempo em sala de aula, aí, ele tem um jogo de cintura absurdo, né? Mas às vezes não tem esse tempo hábil mesmo, ou não tem esse exato. conhecimento de linkar assim, diretamente com aquela necessidade da minha classe. Né? Exato, exato. Eu acho que, assim, é muito importante. Eu acho que, assim, se todas as escolas pudessem, né, Sim. colocar esse método para ajudar os professores, eu acho que seria, assim, nossa, importantíssimo, porque os Uhum. professores ficam realmente numa saia justa, né, Paula? Porque, assim, eles precisam desse suporte, dessas ideias também. E Uhum. esse método que você elaborou é exatamente isso, ele traz todas essas sugestões para os professores, para os profissionais, né, enfim, para todo mundo. Só vai agregar, né? Uhum. Olha, tem uma pergunta aqui que não entendi muito bem o método, podem recapitular? É o seguinte, gente, esse método é da minha experiência em consultório. Eu trabalho as histórias como um recurso pedagógico. E agora, com a nova BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, foi colocado que tem que ser trabalhadas as habilidades socioafetivas agora em sala de aula, em todas as séries. Então, o que eu fiz? Eu peguei toda essa experiência que eu já tinha, do que cada história trabalha, e formatei cada módulo com uma habilidade socioafetiva. Então, por exemplo, tem o módulo autoconhecimento e autocuidado. Ali eu coloco todos os personagens,
todas as histórias, que histórias que eu trabalho para trabalhar o autoconhecimento, e logo linkando a dinâmica que eu posso utilizar para trabalhar isso. Então, é um método assim formatado que é a utilização das histórias como recurso terapêutico e pedagógico. Então, eu linkei e já coloquei cada personagem ligado aos eixos das habilidades socioemocionais. Então, ficou assim muito completo para dar esse suporte emocional para os nossos alunos e pacientes, né? E agora, né, Paula, com essa questão toda que nós estamos passando da pandemia, vem muito essa questão do medo, né, da sensação do medo, da angústia, enfim. E a história, né, também do Circuito Aventura, né, que mostra muito isso, eu tenho trabalhado bastante, porque é justamente isso, né, eles estão com aquela sensação de medo de já não encontrar mais com as professoras, com os amigos, enfim, até entes queridos eles estão perdendo, então tem a questão do luto, né, que também se trabalha muito, da história da Dorinha, então assim, é um encanto aquela história, né, então assim, não é só para criança, até a gente, quando a gente lê aquela história, para a gente trabalhar essa questão da perda, do luto, é muito enriquecedora, né, Paula? Muito importante. A Darlene, que é uma antiga colega também, queridíssima, está perguntando para qual idade da criança. Na verdade, Darlene, não é só para criança. A formatação dele é que essas histórias, essas dinâmicas é para qualquer idade. Eu trabalho a mesma história com meu paciente de 4, 5 anos e trabalho com um adulto também. Então, essa coisa do simbologia, que é acesso direto ao inconsciente, qualquer um se projeta. E muito bom que a Vânia acabou de falar isso. Qualquer um. A gente, quando está contando as histórias, e como as histórias, essa coleção, né, que a Vânia está falando bastante, que ela gostou bastante, que é a Bem Me Quer, ela é toda também pensada nas habilidades socioemocionais. Então, eu fiz essa coleção com a Girassol Brasil e com a Maurício de Souza, já pensando em trabalhar as habilidades socioemocionais, que eu ia percebendo que a criançada nem sabe perceber que tipo de sentimento que eles têm. Às vezes eles vão lá com uma tristeza, mas eles estão com medo dessa situação toda que a gente está vivendo. Ou eles vão com raiva, a Fifa chegou também. Eles entram assim com raiva, mas na verdade não é raiva, é medo. Então, quando a gente trabalha essas habilidades, eles terminam entendendo o que eu estou sentindo. Não é verdade? Exatamente. E eu acho que assim é muito gratificante, né, Paula, para nós que somos os profissionais, trabalharmos dessa forma com as crianças, porque quer dizer, não só as crianças, mas os adolescentes, enfim, porque é muito gratificante a gente ver que a gente consegue trabalhar, consegue ajudar essa criança nessa questão emocional, né, então, que é um desafio muito grande, né, dos professores, como eles podem ajudar essa criança nessa parte emocional, né, uma criança que é agressiva, por que ele está tão agressivo, enfim, então, ajuda muito, né, ajuda demais, e assim, é muito gratificante para o profissional saber que você conseguiu, eu saio satisfeita e gratificante quando eu saio da sessão e falo, nossa, eu contribuí para uma criança que não estava bem e está achando o caminho e está colocando isso para fora, né, de uma forma, ou com um registro escrito, ou um desenho, ou, enfim, através de alguma dinâmica, mas ela está conseguindo se expressar, né, então é muito, assim, satisfatório para a gente, né, Paula, muito. E o que todo professor, todo profissional tem que entender é que a criança não aprende se ela não está bem emocionalmente. Com certeza, com certeza. Criança, aliás, nenhum adulto, ninguém aprende se não está equilibrado emocionalmente. Se eu estou com uma preocupação, se eu estou nervosa, se eu estou com medo, eu não vou focar da mesma maneira. Então, as histórias com aquele poder de dar aquele final feliz, dar aquela possibilidade que o meu problema também tem solução, ela termina proporcionando um melhor aprendizado, né?
E os pais, eles questionam às vezes, mas depois que eles entendem, porque eles veem a transformação muito rápida na criança, né? Sim, sim. Então, essa criança que eu te falei, a mãe já veio com uma outra ideia, Aham. sabe? Assim, que no começo, quando eu expliquei um pouco do meu trabalho, eu falei essa questão das histórias, tal. Eu vi que ela ficou meio assim, tal. Depois a criança levou a história para casa, ela já veio e falou: "Nossa, eu já percebi uma evolução dela na parte pedagógica, ela já se soltou um pouco mais", que era uma criança que estava com muito receio de, por exemplo, posse de escrita, enfim. Uhum. Então, né, eu É. falei, é Sim. isso, né? E o que é É isso, isso. né? Todas essas dificuldades de aprendizagem, né? Se a gente não garante essa segurança dela, né? Que esse medo que ela tá, porque ela enfrenta esses monstros, essas bruxas todo dia na escola, quem tem dificuldade. Então, se eu não garanto para ela aquela segurança de que ela também pode fazer essa jornada do herói e chegar no final feliz, ela não vai aprender, né? Sim, Exatamente com isso. certeza, Paula. Então, assim, eu estou muito feliz, Ai, que né? bom. E na verdade, assim, eu peguei o curso, foi meio na época da pandemia, e até só queria É. colocar isso, que foi assim, Ah. eu fazia o curso limpando a casa, molhando planta, sabe Que assim? delícia. Porque não era uma coisa que você tem que ficar sentada escrevendo, sabe? Você vai Aham. ouvindo, Sei. claro, depois o curso você faz a hora que você Lógico. quer, né? O momento que você quer, tal, depois você anota alguma coisa. Mas eu aproveitava esse tempo e ia escutando, né? Ai, que Então delícia. foi muito Aham. bom mesmo, tá? Ah, Então, assim, então, você está de e você está parabéns. falando uma coisa que é bem bacana, porque eu quero exatamente isso. Quando você vai ouvindo, você vai se trabalhando, para depois eu pensar no trabalho que eu vou fazer com outro, né? Isso é bem bacana. Aham, aham, E ó, bem vou isso. mostrar aqui em primeira mão que tem novidade nessa coleção Bem Quer. Quer ver Ah, que saiu é? do forno? Olha só. Será que. Ah, que bonitinho. Esse aqui vai trabalhar os ciúmes, a inveja e a amizade. Então saiu do Que é muito. forno, ainda não foi o lançamento, mas já tô dando em Aham. primeira mão aqui pra gente. Nossa, e ciúmes, né, na idade deles, assim, na idade de 7 anos, 8 anos, aquele que já não é mais, ai, não brincou com ela, já não é mais minha amiga, não pode Aham. brincar com ela, né, tem muito essa questão, né, Paula, vai Sim, ser muito rico também. nossa, é o que mais eu estava escutando em consultório, e quando eu ia nas escolas, né, falar com as coordenadoras, elas falavam assim: Paula, pelo amor de Deus, faz esse livro de ciumeira, de inveja, que eu não aguento mais. A sala o tempo inteiro cheia por conta É, disso. Mas muito bacana. muito bacana Vânia, mesmo. queria muito te agradecer, foi ótimo. Você deixou assim super claro para todo mundo também. Eu acho que vai ser Ah, super válido utilizar aham. tudo isso que você trouxe de experiência. E a gente combina próximas aí para você contar mais sobre as suas vivências, que foi muito bacana. Obrigada, Paula, com certeza, e Muito sucesso aí para obrigada, você, muito viu? obrigada. Beijos, Agradeço mesmo. Beijo, tchau, beijos, tchau. tchau.